paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, bom dia, aqui é o pastor Léo Mariano e estamos aqui para mais um Conversando à Luz das Escrituras. Hoje nós teremos uma conversa franca sobre ansiedade. Está aqui o nosso tema de hoje, ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade não é apenas um problema desta geração, tanto é que a Bíblia fala sobre a ansiedade há 2000 anos atrás. Então, a ansiedade é um problema das nossas relações humanas. Nós temos alguns problemas com coisas, alguns problemas com propriedades, nós temos alguns problemas com aquisição de bens ou escassez, e todas essas coisas vão gerando ansiedade, insegurança sobre o futuro. Mas nós vamos ver o que Jesus nos ensinou para não andarmos ansiosos. Mas antes de falar sobre o estudo bíblico de hoje, eu quero te encorajar. Estou aqui com o meu Novo Testamento. Nós, em nossa igreja, estamos lendo o Novo Testamento. Aqui está o meu, todo marcado. Já estamos em 1 Coríntios, começamos no dia 1º de janeiro, e o nosso desafio é lermos todo o Novo Testamento em 2 meses. Até o dia 29 de fevereiro, nós teremos concluído a leitura do Novo Testamento. E eu quero que você participe dessa arrancada de fé, como nós chamamos. Eu comprei o Novo Testamento, R$5, esse Novo Testamento na Sociedade Bíblica do Brasil, mas você não precisa comprar o Novo Testamento para fazer essa leitura. Você pode ler na Bíblia que você já tem. Eu comprei esse novinho para eu fazer as marcações. Ele veio novinho, então todas as marcações que estão aqui feitas, estão feitas por causa dessa leitura que eu estou fazendo agora. Tem sido muito enriquecedor para mim. Eu acredito que para todos aqueles que estão participando dessa arrancada de fé. Por quê? Ainda que nós já tenhamos lido a Bíblia muitas vezes, nós nunca lemos do mesmo jeito, porque nós não somos mais as mesmas pessoas, nós passamos por experiências diferentes, e aí determinados textos ganham um sabor diferente de acordo com aquilo que nós estamos vivendo naquele período. Então, alguém que de repente esteja vivendo um período de luto, vai ler o Salmo 23 e vai olhar a parte em que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E esse versículo ganha um novo peso. Talvez em outro momento da vida, quando essa pessoa viu as suas necessidades sendo supridas ou recebeu uma promoção, ela leu o Salmo 23 e o foco dela está em: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós nunca lemos a Bíblia do mesmo jeito, porque nós temos eventos acontecendo na nossa vida que fazem com que nós nos tornemos pessoas, eu espero que sempre melhores, como diz o pastor Maurício Medeiros, sempre melhorando. Então, essa é a ideia. Então, leia o Novo Testamento. Se você está com uma leitura atrasada, leia um pouquinho mais. Comece fazendo uma leitura de manhã, outra leitura à noite. Se você conseguir, faça uma leitura de manhã, à tarde e à noite, mas não deixe de ler o Novo Testamento. Um pedido que eu faço todos os dias, 3 cliques que eu preciso que você faça. Primeiro, clique em compartilhar. Logo abaixo do vídeo aí, tem o compartilhar. Você vai compartilhar, clicando, depois você vai escolher o ícone do WhatsApp e clicar nesse ícone. E por último, você vai clicar no ícone ou nos grupos e nas fotos das pessoas com as quais você deseja compartilhar essa transmissão. Por quê? Todas as vezes que há interação aqui pra gente, ou seja, você manda uma resposta, você manda uma pergunta, você interage, critica, porque você tem um espaço aberto também para fazer alguma crítica. Sempre que há uma interação, a plataforma entende que aquilo que está sendo transmitido é relevante, porque há interação. E a partir disso ela disponibiliza para que mais pessoas também possam acessar a plataforma, possam acessar a nossa programação, e isso faz com que nós consigamos atingir o maior número de pessoas. Essa programação que nós fazemos todos os dias, nós fazemos para atingir o maior número de pessoas possíveis. E você pode ser um missionário virtual nos ajudando na propagação desta mensagem. Pois bem, eu quero então agora entrar no estudo bíblico sobre ansiedade. Nós fazemos pequenos estudos a respeito de assuntos que nós temos no nosso dia a dia, mas olhando isso a partir de uma perspectiva bíblica. Vamos falar sobre ansiedade. E nós temos como versículo-chave para isso, Mateus capítulo 6, versículo 25. A palavra do Senhor diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu fiz alguns apontamentos nessa tela e você pode ver aqui. Por isso é uma locução que aponta para a conclusão de uma ideia. Então eu escrevi ali, conclusão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. O que é ansiedade? Trocando em miúdos, é uma preocupação excessiva, é uma preocupação demasiada, é uma preocupação para além do limite. Vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem quanto o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que, ou seja, a vida não tem maior valor do que aquilo que nós possamos adquirir. Então, Jesus vem concluindo uma ideia, dizendo por isso. Então, essa locução aponta para uma conclusão, para o fechamento de uma ideia. Então é importante nós entendermos o que Jesus fala antes de dizer por isso. Ele está encerrando desta forma, dizendo, não andeis ansiosos, por causa de algo que ele disse antes de dizer para nós não andarmos ansiosos. Então Jesus ensinou alguma coisa antes de dizer não andem ou não andeis ansiosos com coisa alguma. Então é importante nós vermos o que vem antes. O que Jesus disse de tamanha relevância ao ponto de nós entendermos que por causa daquilo que ele falou, nós não devemos andar ansiosos. Pois bem, Jesus ele faz ou traça 3 paralelos. Primeiro, tesouro no céu e tesouro na terra. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. São os versículos anteriores. Depois ele vai traçar um outro paralelo entre olhos bons e olhos maus. Isso está em Mateus capítulo 6, de versículo 22 a 23. E terceiro, ele vai apontar para Deus e Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. O versículo que nós lemos, que é o Mateus 6, 25, ele vem posterior ao que Jesus fala sobre Deus e Mamon. Então, começando a partir do versículo 19 até o 24, nós temos Jesus traçando 3 paralelos para justificar a razão pela qual nós não devemos andar ansiosos. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 3 paralelos que Jesus estabeleceu. Entre Mateus 19 e 21, 6, 19 e 21, ele fala tesouros no céu e tesouros na terra. Está aqui. Ele vai falar sobre tesouros no céu e tesouros na terra. Ele vai dizer que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói. Ele diz para que nós possamos, de fato, nos preocupar em termos tesouros no céu. Quando nós falamos de tesouro, obviamente nós estamos falando de valores. Todo tesouro aponta para um valor. Então, o tesouro é tudo aquilo que nós damos maior valor. O que tem maior valor para a gente é denominado tesouro. A própria palavra do Senhor vai dizer que aonde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração. Por quê? Porque tudo aquilo que tem muito valor para a gente, nós colocamos o coração, a gente envolve as emoções, envolve a vida. A gente tem aquilo com uma grande estima. Então, quando Jesus fala sobre ajuntar tesouros no céu, ou termos tesouros ou valores do céu, isso aponta para uma grande necessidade que todos nós que somos cristãos temos. Nós precisamos carregar os valores do céu. Os nossos tesouros ou os nossos valores não são da terra. Nós não podemos tomar como sendo primícia para a nossa vida valores da terra. Os valores da terra são os seguintes: nós valemos aquilo que temos no bolso. Isso é um valor da terra. Você vale aquilo que você veste. Isso é um valor da terra. Você vale o lugar onde você mora. Isso é um valor da terra. Os valores do céu não estão ligados a esses valores da terra. Os valores do céu não estão ligados ao meu CEP, não estão ligados à minha cor de pele, não estão ligados à região onde eu nasci ou onde eu moro. Os valores do céu são valores ligados à identidade que eu recebi de Deus, a identidade que você recebeu do Senhor. Você não é o que você veste, você não é o resultado de onde você mora, você não é o resultado do que você come, você é
aquilo que Deus te projetou para ser. Você é um plano de Deus, você é um projeto de Deus, você é alguém que tem uma identidade firmada por Deus. A sua identidade não é firmada ou não é estabelecida por aquilo que você pode conquistar ou alcançar. A sua e a minha identidade, elas são firmadas pelo próprio Deus. Assim como Deus disse para Jesus, quando no ato do seu batismo, Jesus sai das águas e o próprio Deus dá o testemunho: você é o meu filho amado que me dá alegria. É Deus quem determina qual é a nossa identidade. Ele diz para Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei por profeta das nações. Então Deus está dizendo: Jeremias, a sua vida sempre foi um plano meu. Você não estava nem no ventre e eu já tinha planos a seu respeito. Você não tinha saído do ventre da sua mãe e eu já havia criado para você uma identidade. Você é profeta. Então entenda isso, os nossos valores não são terrenos. Eu não posso pensar que o meu valor está como resultado da opinião pública, como resultado das coisas que eu tenho, das coisas que eu compro, dos lugares onde eu vou. Não, a minha identidade, o meu valor está no céu. O meu valor é aquilo que Deus, enxergando em mim, declara sobre a minha vida. Então eu não preciso provar nada para ninguém aqui na terra. Eu não preciso provar que eu tenho, eu não preciso provar que eu posso comprar, eu não preciso provar que eu posso ir a determinados lugares. Eu posso me livrar dessa prisão, eu posso me livrar dessa clausura, dessa obrigação de se estabelecer a partir de lugares onde eu vou, de coisas que eu compro e que muitas vezes trazem um prejuízo muito grande à saúde emocional das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, os nossos valores, eles não são terrenos. O nosso tesouro, os nossos valores são divinos, são eternos. Nós temos tesouros no céu. Eu quero que você que está aqui comigo, escreva aí nos comentários: o meu valor é divino. O meu valor é divino. Escreve aí no comentário: o meu valor é divino. Eu quero que você interaja comigo. Escreva: o meu valor é divino. Então eu não carrego valores da terra. Eu não sou o resultado do que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o resultado do que a maioria das pessoas pensam ao meu respeito. Eu não sou aquilo que as pessoas que vivem ao meu redor são. Eu não sou o resultado do lugar onde eu moro. Eu sou um plano de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Eu sou alguém escolhido por Deus, cuja identidade foi impressa por Deus. E eu vivo aquilo que Deus projetou para que eu vivesse. Então declare: o meu valor é divino. O meu valor não é terreno. Eu não vou me sentir menos e nem vou me sentir mais por causa das coisas que eu tenho ou por causa dos lugares que eu acesso. Eu não me sinto nem diminuído e nem me sinto privilegiado por causa de lugar ou por causa de opiniões. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Amém ou não amém, pessoal? Então, continuando, o segundo paralelo que Jesus vai traçar é o paralelo entre olhos bons e olhos maus. Quando a gente lê esses três textos, parece que eles são desconectados, mas há uma conexão muito profunda entre eles. Então, por que eu digo que é uma conexão muito profunda entre eles? Aqui no primeiro, Tesouros do Céu e Tesouros da Terra, nós estamos falando sobre valor. Então, aquilo que é valioso, o que de fato é valioso em mim e em você, não são as coisas que nós podemos comprar. São as coisas que nós recebemos de Deus, que podemos carregar durante toda a nossa vida. E que, de fato, essa vida, vivendo dentro do propósito do Senhor, vai nos acumular galardão no céu. Então, eu carrego os valores divinos, a fim de que esses valores possam fazer com que eu aumente o meu galardão no céu. Então, o próprio Deus imprime em mim a minha identidade, Ele diz quem eu sou, eu vivo a partir disso o meu propósito, e isso vai fazendo com que o meu galardão no céu vá aumentando. Então eu carrego os valores divinos. Se eu carrego os valores divinos, esse segundo paralelo faz todo sentido.
Porque aqui em Mateus capítulo 6, de 22 a 23, o Senhor vai dizer, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, você estará imerso em densas trevas. Então, o que tem a ver a relação dos valores com os olhos? Porque aquilo que nós carregamos afeta a forma como a gente vê o mundo. O que você enxerga é afetado pelos valores que você carrega. Entenda isso aqui. Se eu carrego valores divinos, se a minha vida é movida por valores divinos, a minha forma de enxergar os eventos, as pessoas, as circunstâncias é diferente. Se a minha forma de enxergar é a partir de valores da terra, eu vou ter uma percepção imediatista tanto de eventos como de determinadas pessoas, e aí a percepção imediatista de pessoas é o que nós conhecemos como preconceito. A ideia de preconceito, não gostei dessa pessoa. Aí você pergunta assim, mas você já conversou com a pessoa? Não, nunca conversei, mas não gostei. Há uma fala fora da igreja que é o seguinte, o meu santo não bateu com o santo dele. É como, olha, não é compatível, mas você não conversou, você pelo menos deu um bom dia, saudou a pessoa, ela te respondeu, ela te olhou de alguma forma que você não gostou? Não, não olhou, nunca falou nada comigo, eu simplesmente não gostei. Qual é o problema disso? Valores da terra. Se eu carrego valores da terra, os meus olhos são maus, porque eu vou enxergar a partir dos valores que eu tenho. Mais um exemplo sobre isso. Algumas pessoas que, no que diz respeito a relacionamentos amorosos, carregam valores da terra, essas pessoas vão olhar, seja para homens ou para mulheres, como objetos. Objetos para satisfazerem os seus desejos carnais. Por quê? Porque os valores que eles carregam são valores terrenos. Logo, as pessoas são para mim como um objeto. Objetos para a satisfação dos desejos. As pessoas serão para mim, se eu tenho os valores da terra, como um trampolim para que eu possa alçar voos ou lugares cada vez mais altos. Então eu vou pisar nas pessoas para crescer, porque os meus valores são terrenos. Eu não carrego valores divinos. Então, se eu tenho valores terrenos, a minha percepção das pessoas, os meus olhos, ou seja, aquilo que eu vejo, ou a minha cosmovisão, que é a visão de mundo, será embalada pelos valores que eu carrego. Agora, se os meus valores são divinos, se aquilo que preenche a minha vida são os valores divinos, os meus olhos vão ser bons. Então eu vou olhar para as pessoas não como objetos. Eu não vou olhar para as pessoas a partir da cor de sua pele. Eu não vou olhar para as pessoas como se fossem pessoas às quais eu pudesse trazer algum benefício. E aí, obviamente, entra traição. Ah, não, aqui mas é só um flerte. Isso é para quem carrega valores da terra. Quem carrega valores divinos, essa pessoa, ela leva muito a sério as relações que ela tem. Relações com Deus e relações com o próximo. E aí entra cônjuges, familiares e amigos. Nós precisamos entender que os nossos olhos não serão bons se nós não carregarmos os valores divinos. Se nós não tivermos dentro de nós a motivação dos valores que são impressos por Deus, nós não vamos conseguir enxergar o mundo a partir de uma perspectiva divina. Para eu enxergar a partir de uma perspectiva divina, eu preciso ter tesouros no céu, valores do céu dentro de mim. Eu preciso estar vivendo o meu propósito a fim de que esses tesouros no céu, eles possam me levar a ter uma percepção diferente do mundo, uma percepção diferente das pessoas. É a partir disso aqui, dos valores que nós carregamos, que são divinos, que eu consigo olhar para uma pessoa, assim como Jesus olhou para aquela mulher que entrou na casa de Simão, fariseu, e que vai beijar os pés dele, chorar e enxugar com os cabelos. O Simão olha para aquela mulher e fala assim, se este fosse um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus, depois de contar uma parábola para Simão, ele diz, Simão, você consegue enxergar essa mulher? O que Jesus está dizendo? Simão,
Os valores que você carrega só dão a você a condição de enxergar os defeitos dessa mulher. Você não enxerga mais a mulher, você só enxerga os erros que ela cometeu. Mas como Jesus carrega os valores divinos, ele consegue enxergar uma mulher para além dos seus defeitos. Então, os valores do céu imprimem em mim a capacidade de enxergar as pessoas a partir da perspectiva do Altíssimo, a partir da perspectiva de Deus, que deseja salvar a todo pecador, que deseja livrar o pecador da prisão do pecado. Então nós precisamos carregar dentro de nós valores divinos para que a nossa forma de enxergar o mundo seja diferente. Para que eu não pense que as pessoas, para serem amadas por Deus ou se relacionarem comigo, precisam ser exatamente como eu sou. Como se nós fôssemos, de alguma forma, a perfeição em pessoa. Nós não somos. Nós somos miseráveis homens que carecemos todos os dias da glória do Senhor. Nós somos miseráveis pecadores que carecemos todos os dias que o Senhor haja com uma intensa misericórdia sobre a nossa vida, para que nós não sejamos consumidos por aquilo que nós mesmos construímos contra as nossas vidas. Então, meus irmãos, tenhamos valores do céu, para que nós possamos enxergar a partir de uma perspectiva bíblica. Entenda, esses três paralelos, Jesus está trabalhando para falar sobre ansiedade. É sobre isso que Jesus está falando antes de dizer, não andeis ansiosos. Então é muito importante você entender isso. Por que eu não tenho que andar ansioso? Primeiro, porque os meus valores são do céu, não são da terra. O meu valor não está nas coisas que eu compro, não está no lugar onde eu moro, não está na roupa que eu visto. O meu valor está naquilo que Deus disse ao meu respeito. O meu valor vem do céu para a minha vida. Eu tenho valor porque Deus me fez seu filho. Então o meu valor não é terreno. Tendo em vista isso, eu não posso olhar para as pessoas como aqueles que têm valores dessa terra, que olham com preconceito, que olham julgando, que olham de muitas vezes se afastando das pessoas no intuito de não permitir que essas pessoas sequer se aproximem, simplesmente porque olharam para as pessoas e não gostaram. Não gostei, não fui com a cara e não quero perto de mim. Sem nunca ter travado nenhum tipo de diálogo, sem nunca as pessoas terem feito qualquer coisa para que elas pudessem ter aquele sentimento. Óbvio que é um sentimento que não é justificável sob hipótese alguma, mas a pessoa nem teve nenhum contato. Como você pode não gostar ou não querer se relacionar com essa pessoa? Somente quando os nossos olhos são bons é que nós aceitamos dentro da nossa comunidade cristã, dentro da nossa igreja, conviver com pessoas que têm defeitos que talvez na nossa perspectiva sejam mais acentuados que os nossos defeitos. Aqueles que nós chamamos como defeitos gritantes. Essa pessoa faz determinada coisa, essa pessoa faz outra coisa, essa pessoa tem um histórico de vida assim, a família dessa pessoa. Essa visão é a visão de quem carrega valores da terra, porque quem carrega os valores divinos sabe que Jesus veio para os doentes. Sabe que Jesus veio para transformar a gente doente. Mas sabe qual é, na minha opinião, uma das maiores doenças que Jesus precisa tratar dentro da igreja? Vou falar dentro da igreja, que é onde eu vivo desde que eu nasci. Uma das maiores doenças que Jesus precisa tratar dentro da igreja é a cegueira. Porque aqueles que olham para o defeito dos outros muitas vezes não enxergam seus próprios defeitos. Os olhos deles funcionam perfeitamente para enxergar o problema dos que estão de fora, mas não conseguem enxergar a sua própria miserabilidade. Não conseguem enxergar a sujeira que está dentro do seu coração. Não conseguem enxergar aquilo que dentro de si precisa ser transformado. Então que o Senhor possa curar de toda a cegueira aqueles que, tendo valores da terra, estão com seus olhos nas trevas.
os olhos são maus. Os olhos só enxergam trevas. Os olhos só enxergam defeito. Os olhos só enxergam preconceito. Os olhos só enxergam uma forma de levar vantagem. Os olhos só enxergam um objeto para satisfação dos seus prazeres carnais. Olhos maus. Agora, aqueles que receberam do Senhor a dádiva divina de carregar os valores do Pai, esses estão olhando todas as coisas que acontecem a partir de uma outra perspectiva. Encaram os eventos a partir de uma outra perspectiva, porque os olhos são bons. Então, o valor que eu carrego afeta a forma como eu enxergo as coisas. E por último, Jesus, nesses 3 paralelos, vai falar sobre Deus e Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24, ele vai dizer que não é possível você servir a 2 senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou aborrecer o outro, ou vice-versa. E ele conclui dizendo, você não consegue servir a Deus e a Mamon. Em algumas outras versões, as riquezas. Vamos de novo entender a relação que existe entre esses 3 paralelos. Os meus valores sendo valores divinos, os meus olhos são bons. Eu enxergo a partir dos valores que eu carrego. E se eu enxergo a partir dos valores que eu carrego, a minha relação com Deus será uma relação de gratidão. Então, se eu carrego valores do céu, a minha forma de enxergar as coisas é diferente da forma daqueles que são movidos pelos valores terrenos. Então eu enxergo com outros olhos os eventos, as pessoas, as circunstâncias, as coisas que me ocorrem, e eu tenho uma vida em total gratidão a Deus. E como eu agradeço a Deus? Servindo ao Senhor. Agora, se os valores que eu carrego são terrenos, a minha forma de enxergar os eventos e as pessoas é uma forma terrena, o que a Bíblia chama de trevas. Eu vou levar vantagens, eu vou sempre obter vantagens sobre os outros, eu vou sempre enxergar as pessoas como trampolins, eu vou sempre enxergar oportunidade na necessidade do outro. Entenda, é importante, pessoas empreendedoras, empresários, nós entendemos, abrindo um parêntese muito rápido, sim, existem oportunidades nas crises. Eu já trabalhei no mercado financeiro e isso é uma fala muito recorrente no mercado financeiro. Há oportunidades nas crises. Mas você não pode enxergar a necessidade do seu irmão como uma oportunidade de lucro. Aí não. Se você olhar a necessidade de alguém e tentar tirar vantagem dessa necessidade, você está pecando. Porque se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Então, na necessidade do meu irmão, eu não posso observar, olhar e encontrar naquela necessidade uma oportunidade de lucro. Eu tenho que encontrar uma oportunidade para generosidade. Amém? Só para fazer um parêntese aqui. Só para a gente entender que a oportunidade da crise não é a oportunidade sobre a necessidade do oprimido. Não. É oportunidade que eu tenho para ajudar os oprimidos a saírem daquele quadro de opressão. Amém, irmãos? Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Então eu não posso, sobre a necessidade, eu não posso aproveitar da dor ou da necessidade de alguém e levar mais vantagem sobre essa pessoa e tirar o mínimo de dignidade que essa pessoa tem. Isso não é uma postura cristã, em nome de Jesus. Não importa se você é empresário, comerciante, qual seja o seu ramo de atuação, você não pode ver na necessidade do outro uma forma de lucrar ainda mais. Amém? A necessidade do outro em nós deve mover o nosso coração para a generosidade. Fecho o parêntese, volto. Se os valores são terrenos, a minha forma de olhar, ela é terrena, mundana, nas trevas. Eu olho as pessoas e julgo a partir do que têm, a partir do lugar onde moram, do que vestem, do que comem e etc.
E aí, a minha relação não é com Deus. A minha relação é com Mamon. Então eu só tenho relação com Deus se começar dos valores. Os meus valores são divinos. Eu, de fato, entreguei o meu coração para que o Senhor pudesse controlar as minhas emoções, as minhas ações, para que Ele fosse o Senhor da minha vida. Ah, se eu fiz isso, então eu vou enxergar o mundo de uma outra forma. E eu vou enxergar tudo que eu tenho com muita gratidão. Eu faço uma pergunta a você. Eu quero que você responda para si. Eu quero mexer com você com essa pergunta. Imagine que amanhã você só acordasse com aquilo que você agradeceu hoje. Você teria uma vida diferente, não teria? Imagine agora se você tivesse acordado hoje somente com aquilo que você agradeceu ontem. Quantas coisas te faltariam hoje? Pare e pense. Por isso eu estou falando, quando o nosso valor é divino, os nossos olhos, a forma como nós enxergamos as coisas, muda completamente. E nós vivemos em completa gratidão a Deus. Pare e pense, responda para si. Se você estivesse acordado hoje, somente com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria e o que você não teria? Pare e pensa. Se Deus tivesse decidido, hoje, todas as pessoas que vão acordar, todas as pessoas que eu vou dar fôlego de vida, só viverão a partir daquilo que agradeceram ontem. Quais seriam as coisas que você teria hoje? E quais seriam as coisas que você não teria? Será que nós estamos sendo movidos pelos valores da terra ou pelos valores do céu? Quem quer ser movido pelos valores do céu, escreve aí agora. Eu quero ser movido pelos valores do céu. Escreve aí no comentário, eu quero ler aqui. Eu quero ser movido pelos valores do céu. Vamos lá, escreve aí. Eu quero ser movido pelos valores do céu. Eu quero ser movido pelos valores do céu. Nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos esse mundo, pessoal. Nós precisamos mudar a forma como nós encaramos as coisas nesse mundo. Nós precisamos mudar a forma como nós lidamos com as circunstâncias da nossa vida. A gente tem que mudar, a gente não pode continuar sendo a mesma pessoa, para sempre a mesma pessoa, do mesmo jeito, reclamando das mesmas coisas. Eu quero ler aqui o seu comentário. Diga aí, eu quero ser movido pelos valores do céu. Eu quero ser movido pelos valores divinos. Aqui, nossa irmã Elaine Rosa, eu quero ser movida pelos valores do céu. Amém, é isso. Elaine já declarou aqui, eu quero ser movido pelos valores do céu. Você também queira isso, deseje isso, ser movido pelo valor do céu. Porque são os valores que nós carregamos que vão determinar as coisas que nós vamos viver. São os valores que eu carrego que vão determinar a forma como eu vejo as pessoas, como eu vejo as circunstâncias. E como resultado disso, eu vou ter ou uma vida de devoção a Deus, se os meus valores forem do céu, ou eu vou ter uma vida presa por Mamon. Mamon não é um Deus, Mamon é um Senhor. Então, a Bíblia, Jesus deixa claro, não é possível agradar a dois senhores. Ele não diz, não é possível agradar a dois deuses. Mamon não é Deus. Mamon é um senhor. Mais à frente, no próximo slide, eu vou mostrar para você uma definição que Deus colocou no meu coração. E eu espero que te abençoe tanto quanto tem me abençoado ao longo dos anos em que eu tenho estudado sobre ansiedade na Bíblia. Meu irmão, entenda isso. Você se carrega os valores da terra e você está preocupado com o que as pessoas dizem ao seu respeito, os seus olhos se tornam olhos maus. Porque você tem que dar uma resposta para as pessoas. Ah, não, eu não tenho um tênis, mas eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que comprar. Nem que seja emprestado no cartão de alguém. Eu não tenho um celular, mas eu preciso comprar, porque senão eu vou ficar para baixo. Eu não tenho isso, mas eu vou ter que comprar, porque senão eu não vou fazer parte daquele grupo. Eu não tenho condições de ir naquele restaurante, mas eu vou. Nem que eu pegue um dinheiro emprestado, depois eu pague parcelado, mas eu não posso ficar fora disso. O que é isso? Pessoas que vivem a partir dos valores da terra. O seu valor não está no tênis que você tem. Quando Jesus vai falar sobre ansiedade, ele vai falar sobre isso. Você está preocupado com o tênis.
Você está preocupado porque as pessoas vão te valorizar a partir daquilo que elas veem você vestindo. Você está preocupado com a opinião das pessoas por aquilo que você veste ou no lugar onde você come? Você está preocupado com o que as pessoas vão dizer acerca do lugar onde você mora? Deixa eu dizer algo para você. Eu, quando era adolescente, no início da juventude, eu morria de vergonha do lugar onde eu morava. Morria de vergonha. Hoje, toda pregação, ou quase toda pregação que eu falo de São João de Meriti, que é o lugar onde eu nasci e fui criado. Eu não moro mais lá hoje, e eu fui curado antes disso, graças a Deus por isso, mas eu morria de vergonha de dizer que eu morava em São João de Meriti. Eu mentia para as pessoas dizendo que eu morava no Meia, porque a tia da minha mãe morava no Meia. Não, eu moro no Meia. E falava alguns lugares que era mentira. Nunca morei nesses lugares. Sempre morei em São João de Meriti, mas eu morria de vergonha, porque eu entendia que as pessoas iam diminuir o meu valor por causa do lugar onde eu morava. E quantas pessoas não fazem isso? Hoje eu moro no bairro Caxambi, e o Caxambi ele tem uma característica interessante, que é o seguinte: parte das pessoas que moram no Jacaré, no bairro Jacaré, ou na comunidade Jacarezinho, dizem que moram no Caxambi. Não, mora ali no Caxambi. E quem mora no Caxambi diz assim, não, eu moro no Meia. Ou seja, as pessoas nunca dizem onde realmente moram. Então quem mora no Jacaré diz que mora no Caxambi, porque é um lugar melhor que, na percepção delas, tá? É um lugar melhor que o Jacaré. Quem mora no Caxambi insiste que mora no Meia, porque seria, na percepção delas, um lugar melhor do que o Caxambi. Como existem pessoas, eu já morei na região da Barra, existem pessoas que moram em Jacarepaguá e dizem que moram na Barra, moram em Vargem Grande, dizem que moram no Recreio. Meus irmãos, o que é isso? Pessoas sendo movidas pelos valores dessa terra. Você não tem valor pelo lugar onde você mora. Você é valioso porque você é filho e filha amada de Deus. Vamos parar com essa bobagem de achar que o nosso valor está nas coisas que nós temos, que nós compramos ou que nós podemos adquirir. Não, porque senão você estará preso a Mamon. Mamon vai te aprisionar. E você vai viver uma vida reclamando das coisas que você não tem. Pessoas que vivem reclamando do que não tem estão servindo a Mamon. Porque quem está servindo a Deus está grato pelo que tem. É fato. Pessoas que vivem agradecendo ao Senhor pelas coisas que têm, é porque têm os valores do céu e enxergam a vida sob outra perspectiva, sob outra ótica. Pessoas que vivem reclamando é porque carregam valores terrenos, onde a opinião das pessoas vale muito mais do que aquilo que Deus disse a seu respeito. E por isso você está preso ou presa a Mamon. Então é importante nós entendermos que, por isso, esses são os três paralelos que Jesus ele estabelece para dizer, por isso vos digo. Por isso que? Porque o seu valor não está naquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Porque a sua visão precisa ser uma visão diferente da visão dessa terra. As pessoas não valem o que têm, as pessoas não valem onde moram, as pessoas valem aquilo que Deus imprimiu em seus corações, a sua identidade em Deus. E por isso, porque não valem o que as pessoas dizem, elas têm uma vida em completa sujeição, submissão e gratidão ao Senhor. Então, se os meus valores são divinos, por isso eu não preciso andar ansioso. Se a minha forma de enxergar o mundo não é terrena, por isso eu não preciso andar ansioso. Se eu me relaciono com Deus com uma perspectiva correta, com uma eterna gratidão por aquilo que Ele tem feito por mim, por isso eu não preciso andar ansioso. É isso que esse texto quer dizer. Eu não ando ansioso, não é porque eu faço um exercício mental de me controlar. Não, eu não ando ansioso porque eu carrego valores divinos. E a forma como eu enxergo o mundo me faz agradecer a Deus pelas coisas que eu tenho.
Eu não reclamo por aquilo que eu ainda não tenho. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele já me deu. Eu quero que você escreva aí: eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele já me deu. Escreva aí nos comentários: eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele já me deu. Enquanto isso, eu vou lendo a outra declaração. Toda vez que você declara nisso aqui, deixa eu dizer um negócio para você. De fato eu acredito nisso, tá? Que quando você escreve aqui, você está fazendo uma declaração, e essa declaração que você faz, ela tem poder. Essa declaração pode ser um decreto para a sua vida, pode ser um decreto transformador para a sua vida. Então, na outra declaração, nós tivemos aqui a nossa irmã Jossana dizendo: o meu valor é divino. Alessandra Belarmino dizendo: o meu valor é divino. Ricardo Trajano, trabalhando ligado na DB TV, e ele diz: o meu valor é divino. Elaine Rosa também declarou isso. Ricardo Trajano: eu quero ser movido pelos valores do céu. Renata Silva: eu quero ser movido pelos valores do céu. Cláudia Alcântara: paz do Senhor Jesus, eu quero ser movida pelos valores do céu. E ela está dizendo: glória a Deus, sendo grata pelo que tenho. Escreva aí, meu irmão, minha irmã: eu sou grato pelo que tenho. Eu sou grato pelo que tenho. Essa é a atitude de quem tem os valores corretos. Essa é a atitude de quem tem tesouro no céu. É uma vida em completa gratidão ao Senhor. Em contrapartida, quem vive reclamando do que não tem, essa pessoa, ela é movida por valores da terra. Os olhos são maus. Os olhos só enxergam o imediato. Só enxergam o que, na perspectiva delas, é palpável. Para mim, vale o que eu consigo tocar. Olhos maus. Olhos que não fazem você perceber a fidelidade divina. E eu quero colocar, mais uma vez, essa pergunta inquietante no seu coração. Se hoje você tivesse acordado somente com aquilo que você agradeceu ontem, o que te faltaria hoje? É uma pergunta inquietante. Uma pergunta inquietante. Se hoje você tivesse acordado somente com o que você agradeceu ontem, o que te faltaria hoje? Pare e pensa. Quais as coisas que são fundamentais na sua vida faltariam hoje? Por isso que eu digo, meus irmãos, os nossos valores precisam ser valores do céu, para que nós possamos olhar para as coisas sob uma nova perspectiva, olhos bons, a fim de termos uma vida em rendição, em serviço e gratidão a Deus. Servir a Deus. Eu só sirvo a Deus se eu carregar os valores do céu e se eu enxergar esse mundo a partir de uma outra perspectiva. Existe uma frase do Milor Fernandes que ele diz que o importante é ter sem que o ter te tenha. Vou repetir a frase. O importante é ter sem que o ter te tenha. Então, não há nenhum problema em nós termos as coisas. Nenhum problema. Mas aquilo não pode te dominar. Hoje, a leitura que nós fizemos do plano bíblico, e eu tenho falado sobre isso, falei no início, vou falar agora já na conclusão. Se você ainda não está fazendo a sua leitura, aqui está o meu Novo Testamento todo marcado, da leitura que nós estamos fazendo do Novo Testamento até o dia 29 de fevereiro, nós vamos concluir o Novo Testamento. Está aqui. Hoje nós lemos até 1 Coríntios capítulo 10. E aqui em 1 Coríntios capítulo 10, nós temos um versículo muito conhecido, tanto no capítulo 10, como nós temos também no capítulo 6. 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. O que Paulo está escrevendo? As coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aí ele continua: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que ele está dizendo? O que é lícito é aquilo que não me domina. Por isso que essa frase do Milor Fernandes é interessante. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Se te dominou, não pode mais fazer parte da sua vida. Você tem que abrir mão.
Não importa se aquilo é lícito, não importa se aquilo é legítimo, se aquilo domina as suas emoções, no intuito de quê? No sentido de, eu tenho algo, eu tenho um carro, eu tenho um celular, eu tenho alguma coisa. Mas o fato de não tê-lo, o fato de não conseguir mantê-lo, isso mexe nas minhas emoções, isso mexe na minha estrutura, isso me domina, isso me consome. Isso não é lícito para mim. Então, algo que para uma pessoa é lícito, é legítimo, não é pecaminoso, é legal, e isso de alguma forma não mexe na estrutura emocional dessa pessoa, ela pode ter isso tranquilamente. Mas o que a Bíblia recomenda? Se te domina, não te convém. Por isso que eu digo que as pessoas que vivem a partir de uma perspectiva terrena, essas pessoas que estão presas a Mamon, elas vivem por aquilo que elas têm e passam mal se não tiverem. E ficam mal se não tiverem. E deprimem se não tiverem. E ficam ansiosos se não tiverem. Há um medo de não ter, o medo de faltar, o medo de que possa perder aquilo gera ansiedade. Mas por quê? Porque estão presos em Mamon. Estão numa perspectiva terrena. Estão com os olhos nas trevas. E ainda em 1 Coríntios, essa foi a leitura de hoje, do nosso plano, da nossa arrancada de fé, a leitura do Novo Testamento. Hoje a leitura foi 1 Coríntios de 6 a 10. Então no capítulo 6, versículo 12, nós lemos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, no 10 e 23, 1 Coríntios 10 e 23, olha o que Paulo vai dizer. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo está escrevendo na mesma carta. Ele fala sobre o que é lícito e aquilo que convém, o que é lícito e aquilo que domina. E agora ele vai falar sobre o que é lícito e que edifica. Eu preciso entender que a legitimidade das coisas na minha vida precisa cumprir o propósito de edificação. O que eu tenho edifica alguém? O que eu posto edifica alguém? Os lugares onde eu vou e de alguma forma eu deixo isso explicitado, isso edifica alguém? Se não edifica, não convém. Se aquilo que você está postando não edifica ninguém, não convém. Se aquilo que você está falando, não, mas o que eu estou falando é certo, mas está falando na hora certa. Porque se você fala a coisa certa na hora errada, não dá certo. Se você fala a coisa certa do jeito errado, não dá certo. Então tudo aquilo que nós dizemos ou fazemos precisa respeitar o tempo e o modo. Existe o tempo certo para fazer ou para dizer, e existe o modo certo de fazer ou dizer. Se você errar no tempo ou no modo, mesmo que o que você esteja fazendo ou falando seja certo, vai dar errado. Então nós precisamos compreender que nem tudo que é lícito convém, porque há coisas que são lícitas que dominam. E segundo, nem tudo que é lícito convém, porque tem coisas que são lícitas e não edificam. Então o que eu preciso me preocupar com aquilo que é lícito, que não me domina, mas que promove edificação. Então eu quero viver aquilo que é lícito, que não me domina, mas promove edificação. Amém? Encerrando, qual o resumo para nós concluirmos aqui de tudo aquilo que eu disse? O resumo é esse. Se os valores que eu carrego são divinos, isso afetará a forma como eu vejo o mundo e as pessoas, e será decisivo para a minha relação com Deus, pois ela estará acima do que eu possa ter ou não ter. Eu vou pedir ao pessoal da produção, ô Jô, vê se você consegue colocar essa imagem do resumo. Eu acho que eu mandei para você antes a imagem. Essa imagem do resumo, para o pessoal em casa ler.
porque está aqui na TV, mas talvez você não consiga ver tão perto essa imagem. Está aí. Se os valores que eu carrego são divinos, isso afetará a forma como eu vejo o mundo e as pessoas, e será decisivo para a minha relação com Deus, pois ela estará acima do que eu possa ter ou não ter. E aí eu fiz as marcações. Se os valores, o que é isso? Tesouros do céu, que eu carrego são divinos, isso afetará a forma como eu vejo o mundo, olhos bons, e as pessoas. E será decisivo para que a minha relação, ou seja, servir a Deus, a minha relação com Deus, pois ela estará acima do que eu possa ter ou não ter. Pode voltar para cá, Jô, por favor. Obrigado, meu amigo. Se o valor que você está carregando, os tesouros do céu, são divinos, a sua forma de enxergar o mundo é afetada. Seus olhos vão ser bons. Esse é o resumo. Você vai enxergar o mundo e as pessoas de forma diferente. Você não vai enxergar como alguém que quer levar vantagem sobre a dor alheia. Você não vai enxergar a partir dos defeitos que as pessoas têm. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, se primeiramente você carregar os valores divinos. Se você não carregar os valores divinos, inevitavelmente você está carregando os valores terrenos. E aí você vai enxergar como todo mundo enxerga. Se você quer enxergar diferente, se você quer ver o mundo de forma diferente, as pessoas de forma diferente, precisa permitir que o Senhor coloque em você os valores divinos. Só assim para você enxergar diferente. Porque você vê a partir do valor que você carrega. Se você carrega valor divino, você vê a partir de perspectiva divina. Se você carrega valor terreno, você enxerga a partir de perspectiva terrena. Então, se eu vejo o mundo de forma diferente, olhos bons, isso vai ser decisivo para que a minha relação com Deus, que é servir a Deus, essa relação esteja acima do que eu possa ter ou não ter. E aí, se puder voltar a tela, por favor, Jô, obrigado, amigo. Tem aí aqui do lado direito, embaixo da sua tela, tem uma frase que Deus me falou um tempo atrás, baseado nesse estudo que eu faço sobre ansiedade. O dinheiro só será meu servo se Deus for o meu Senhor. Eu vou repetir. O dinheiro só será meu servo se Deus for o meu Senhor. Eu quero que você pegue essa frase e escreva. Faça essa declaração. Escreva essa declaração. O dinheiro só será meu servo se Deus for o meu Senhor. Escreva essa declaração. Quero ler essa declaração sua. Porque essa é uma verdade incontestável. Não há uma outra forma do dinheiro nos servir a não ser que nós estejamos servindo ao Senhor. Porque se nós não estivermos servindo ao Senhor, o dinheiro vai cumprir esse papel. Mamon vai fazer o papel de Senhor na nossa vida. Então, quando Jesus diz, por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos, está lá no nosso primeiro slide. Por isso eu digo, não andem ansiosos, é porque nós precisamos ter os valores divinos no nosso coração, enxergar a partir de uma outra perspectiva e sermos gratos ao Senhor por aquilo que temos. Meu irmão, tenha uma vida em completa gratidão ao Senhor, em completa gratidão ao Senhor, em completa gratidão ao Senhor. Escreva aí, e aí a Cláudia Alcântara já escreveu aqui, o dinheiro só será meu servo se Deus for o meu Senhor. Ricardo Trajano, muito obrigado, pastor, e a direção da TV ADB. Amém, meus irmãos. Amém. Todos os dias eu vou estar trazendo um estudo bíblico aqui. Todos os dias. Ontem foi grande comissão, depois você pode voltar e assistir. Hoje, ansiedade, amanhã, permitindo o Senhor, um novo tema, que eu creio que vai abençoar imensamente as nossas vidas. Mas eu quero que, encerrando essa mensagem de hoje, essa reflexão, você entenda que é por essa razão que nós não temos que andar ansiosos. Você não tem que combater a ansiedade. A primeira coisa que você tem que fazer é tratar do seu coração. Qual é o valor que você está carregando? Por que você quer tanto aquilo que você quer? E por que você não está agradecendo tanto por aquilo que você tem? E aí a pergunta inquietante dessa nossa reflexão de hoje.
Se você tivesse acordado hoje somente com aquilo que você agradeceu ontem, o que te faltaria hoje? Para alguns talvez faltassem até a família. Talvez faltassem os filhos, a esposa, o marido. Talvez faltasse o emprego. Talvez faltasse a saúde. Se você acordasse hoje somente com aquilo que você agradeceu ontem, o que te faltaria? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar falando no seu coração. E que você entenda que é por isso que Jesus está dizendo que a gente não tem que andar ansioso. Porque os nossos valores não são dessa terra. Você não vale aquilo que você tem. Você não vale o lugar onde você mora. Você não vale a cor da sua pele. Você é um projeto de Deus. Deus projetou você. A sua identidade está firmada em Deus. A sua identidade não depende da sua conta bancária. A sua identidade está firmada em Deus. Não depende daquilo que você veste. Quando Jesus diz, não é a vida mais do que... Perdão. Nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o... Então, será que você está agradecendo por aquilo que você já tem? Ou você está inquieto por aquilo que você ainda não conseguiu comprar? Jesus está dizendo o seguinte, o que você já tem é muito mais valioso do que aquilo que você consegue comprar. O corpo é mais importante do que a roupa. O corpo é mais importante que a roupa. Você não tem que estar preocupado quanto que você vai vestir. Você não tem que estar preocupado com o que você vai comer. O Senhor está garantindo. Ele vai dar para você o que comer. Você não vai passar necessidade. Agora, entenda e priorize aquilo que é de fato prioridade para Deus. Jesus está dizendo para a gente, não ande ansiosos, não tenha uma preocupação excessiva. Pare de se preocupar excessivamente com isso. Pare de se preocupar em dizer para as pessoas, em mostrar para as pessoas, em ser para as pessoas. Seja aquilo que o Senhor projetou que você fosse. Aqui eu termino essa reflexão de hoje. Se isso te abençoou, mande isso para alguém. Talvez você conheça alguém que está sofrendo aí de crise de ansiedade. E é uma doença que tem afetado muitas pessoas. De fato, tem pessoas que aproveitam dessas coisas meio que para justificar, enfim, falta de esforço, etc. Mas tem pessoas que realmente estão doentes por causa da ansiedade, que tem crises de ansiedade. Mande isso para essa pessoa, para que ela entenda que o nosso valor não está naquilo que nós temos ou deixamos de ter. A nossa relação com Deus não depende daquilo que nós temos ou deixamos de ter. Salmo 23, o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Projeto Sola tem uma música linda que diz, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmão Ricardo, irmão Cláudia, Elaine, Renata, Miriam, Jossana, Ivonete, todo mundo que estava até agora aí participando comigo. Mais uma vez eu te peço, compartilhe com outras pessoas. E amanhã, 9h30, permitindo o Senhor, venha e traga mais uma pessoa junto com você, porque eu acredito que essas pessoas também serão abençoadas. Encerrando aqui, a Cláudia dizendo, Mateus 6:25, que bênção, pastor Léo, por essa aula com tanta profundidade, um restante de dia repleto de bênçãos do Senhor. Grato. Deus te abençoe também, irmã Cláudia, Deus abençoe a todos. Permitindo o Senhor, amanhã estaremos de volta. Fiquem todos na paz do Senhor.